Essa número 7, tá? Seguindo na página 166, vocês tinham uma figura, tá? Vou tentar resumir ela. Ela é composta por todas as figuras regulares, todos polígonos regulares, tá? E todos, né, na verdade, todos eles, ó, aqui eu tenho um hexágono, certo? O quadrilátero e um triângulo, né? Seria um quadrado e um triângulo. Um vértice aqui, ó, ele é comum para todas elas, para todas essas figuras. Então, o mesmo vértice seria comum para todas as três figuras, tá? Mas está pedindo para vocês determinar o ângulo interno desse hexágono, né, de um dos hexágonos, no caso, sem utilizar a fórmula, tá? Não seria para vocês utilizar a fórmula nesse caso. Mas o que nós poderíamos fazer, tá? Eu vou deixar aqui ó, a sugestão de resposta que tem, mas o que acontece, né? Tudo isso aqui, né, se eu analisar, eu tenho uma volta completa, que dá 360 graus, certo? Então, nesses 360 graus, ó, eu tenho dois quadrados. Então, eu tenho dois ângulos de 90 graus. Se eu tenho um triângulo aqui, né, eu já sei também que esse triângulo tem 60 graus. Então, é o que está colocado aqui, ó, o 360, que é a volta completa, menos os 90 dos dois quadrados e menos os 60 do triângulo, vai resultar o 120, que é o ângulozinho aqui, ó, do hexágono, tá? Então, era bem simples assim. Só claro, talvez vocês precisariam um raciocínio um pouco maior, tá? Mas assim, bem tranquilo. É só isso mesmo. A número 8, tá? Ela também era um pouco mais complicadinha pelo raciocínio, tá? Então, vocês tinham um polígono convexo, tá? Se dobrarmos esse polígono a partir desses dois vértices e obteremos uma marca formada pela dobra, tá? Então, o que quer dizer essa marca aqui? Essa marca seria uma das diagonais do polígono, tá? Uma das diagonais, ó. Por quê? Porque sai de um vértice e vai em encontro ao seu vértice oposto, tá? Então, o que é essa marca? Uma diagonal do polígono. Se dobrarmos esse polígono sobre seus vértices aqui, ó, mesma coisa, tá? De modo que sobrepor os seus lados adjacentes, que é esses dois lados aqui, obteremos com a marca formada pela dobra, tá? Então, aqui nós podemos ter a bissetriz desse ângulo aqui. Alguém poderia me dizer, prof, mas é diagonal também? Sim, também é diagonal, tá? Também é diagonal. Só que aqui, ó, ela não dividiu o ângulo ao meio, tá? É uma diagonal, mas aqui ela tem essa outra característica, tá? Por quê? Porque fala nos ângulos, nos lados adjacentes, então, como eu tenho esse ângulo aqui, eu dividi exatamente ele ao meio, então eu encontrei dois ângulos exatamente iguais, tá? E aí, então, eu posso dizer que é a bissetriz, então, do ângulo formado pelos lados adjacentes ao vértice, certo? Então, vocês podem colocar. Se alguém colocou diagonal, não tem problema, tá? Também é. Então, são as duas possibilidades. Pode ser uma das diagonais, mas aqui concentra-se mais na bissetriz do ângulo, certo? Essa página aqui, então, aqui eu acho que vocês não precisavam fazer, né? Mas eu não tenho mais certeza. Mas enfim, tá? Aqui vocês teriam que fazer, então, um desenho, né? Construir um quadrado usando apenas régua e compasso. Depois, então, construir um quadrado com o lado medindo 3. Eu acho que vocês não precisavam fazer, né? Porque eu disse que não precisava o compasso, certo? E aí, então, nós falamos sobre os patchwork, né? E os polígonos. Então, aqui, uma sugestão de resposta para essa letra A. Porque podemos afirmar que não sobra espaço vazio entre as peças compostas por triângulos equiláteros, quadrados ou hexágonos regulares, tá? Então, aqui não sei se vocês conseguem ver, sim, porque a soma das medidas dos ângulos ao redor de um único vértice é igual a 360, tá? Então, sempre vão se encaixar, né? Elas sempre vão dar esse encaixe perfeito, tá? E aí, tem outras figuras aqui, então, na letra B, e aí tá falando qual é a soma das medidas dos ângulos ao redor de um único vértice. Já falamos sobre isso, 360, tá? Então, sempre elas vão se encaixar e sempre vai dar 360.
Então, usando, por exemplo, apenas pentágonos regulares, é possível compor peça que sem que haja espaços vazios ou sobreposição de figuras? Não, tá? Então, porque a medida dos seus ângulos internos não é divisor de 360, tá? Então, para o pentágono, somente pentágono, aí não daria certo, tá? Porque aí sim vai sobrar espaço. Então, porque o pentágono, né, não seria divisor de 360. E aqui, então, vem a seção o que eu estudei, tá? Então, aqui, ó, quando a medida de um ângulo é maior do que 0 e menor do que 90, temos um ângulo agudo. Quando a medida de um ângulo é igual a 90, temos um ângulo reto. Quando a medida de um ângulo é maior do que 90 e menor do que 180, temos um ângulo obtuso. Quando a medida de um ângulo é igual a 180, temos um ângulo raso, tá? Então, é os nomes dos ângulos aí. Seguindo aqui, a bissetriz de um ângulo é uma semirreta que divide o ângulo em dois ângulos adjacentes de medidas iguais, tá? Então, aqui falando de novo de bissetriz, então a medida, no caso de BOC, né, que seria essa aqui, ó, BOC, vai ser igual à medida de COA, tá? Então, é como tá aqui. Para calcular a quantidade, então, de diagonais, se usa essa fórmula, tá? Para calcular, então, os ângulos internos, se usa essa fórmula, nós acrescentamos um I aqui embaixo, né? Então, fica SI para ângulo, soma dos ângulos internos de um polígono. E a soma das medidas dos ângulos externos é 360, que nós, então, simplificamos por SE, tá? Então, o SE, né, é igual a 360, tá? Então, aqui é a soma dos ângulos externos. E os polígonos regulares, que foi a última coisa que a gente viu, então tá escrito aqui, ó, são os polígonos convexos, cujos lados têm o mesmo comprimento e os ângulos têm a mesma medida. Então, aqui tem alguns exemplos disso. Certo, pessoal? Então, essa aqui fecha a nossa parte aqui de revisão, então, dos ângulos, tá bom? E até a próxima.